Bolsonaro inicia o 7 de setembro de 2022 avisando que 1º de abril de 1964 pode se repetir. Essa fala do Bolsonaro que a Ana mencionou foi feita logo cedo de manhã, antes mesmo dele sair do Alvorada. O Bolsonaro tinha lá um café da manhã com ministros. Aí saiu do café da manhã, falou um pouquinho no saguão, deu uma entrevista para a TV Brasil, seguiu em frente, né? Seguiu em frente. Então, vamos ver como é que foi essa fala aí sobre o 64 de novo, o revival do golpe, o que ele falou. O áudio, para variar, tá uma desgraça. Parece que os momentos históricos mais importantes do Brasil, desde que Bolsonaro assumiu a presidência, são gravados com uma batata ou com uma TechPix modelo 2005. Bom dia a todo mundo. Sei que o Brasil já passou por momentos difíceis, a história nos mostra. 22, 65, 64, 16, 18, e agora 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo e o nosso povo acredita em Deus. Continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aqui. Bom dia a todos. Tá aí, cortesia do UOL, que separou esse vídeo aí da breve fala do Bolsonaro antes dos atos de 7 de setembro. Ô, Ana, a história pode se repetir. Eu ia comentar mesmo que eu estava estranhando que no... Opa, fez um barulhinho aqui. Eita, nós! Tava... O quê? Tudo certo aí? Tudo certo. Fez um barulhinho, achei que eu tinha caído de novo. Não, eu caí rapidamente. Ah, tá. Eu ia comentar que eu estava achando estranho, assim, esquisito, que o discurso do Bolsonaro no evento ali de 7 de setembro me pareceu mais eleitoreiro, aliás, totalmente eleitoreiro, teve enfim, até pedido de voto ali, mais eleitoreiro do que golpista, né? Que era o que a gente estava esperando ali, né? O conteúdo golpista. Me dá a impressão. Tô adiantando minha análise do discurso, mas depois eu repito se for o caso. Me dá a impressão de que o medo de tomar uma tunda aí da justiça eleitoral, especialmente, né? Enfim, do STF, de forma geral ali, o medo de levar uma tunda por uma declaração golpista está pesando. Então, assim, ele deu uma maciada nesse discurso, né, oficialmente ali, para focar nas questões eleitorais, né, nos pontos da sua campanha eleitoral. Agora, para variar um pouco, né? Uma coisa é o que mandam o Bolsonaro fazer, porque vamos combinar, o Bolsonaro é marionete, né, da sua campanha, dos empresários, do Verdavan, enfim, né? Então ele fala aquilo, né, que ele é instruído a falar, só que quando deixado ali fora da gaiolinha, ele solta uma dessas, né? Mais uma ameaça, não, mais uma ameaça golpista, né? Comparar ali e dizer que 1º de abril de 64 pode vir a se repetir. Eu tenho cá para mim que esse é o desejo dele, né? Ele pode estar até refreando alguma coisa ali, com medo de levar uma invertida da justiça, mas continua o mesmo tom. Fora isso, do presidente e os discursos, né, paralelos ali, puxados pelo discurso eleitoral do presidente, continua enfatizando a questão golpista também. A gente viu no finalzinho do discurso dele, tinha uma faixa pendurada ali no palanque, né, onde ele subiu, solicitando, requisitando, enfim, a contagem manual de votos, né,
também botando dúvidas sobre as eleições. A gente viu também na própria TV Brasil um membro do governo ali elogiando a monarquia, né? A gente viu um membro das Forças Armadas dizendo que o Brasil tem que pensar qual é o tipo de Brasil que a gente quer, enfim. Então esse tom assim golpista, né? Ele tá no ar ali, mas me dá a impressão de que o Bolsonaro deu uma reduzida no seu discurso, porque ele, né, em algum momento ali, ele não, né? Os seus assessores talvez saibam que se ele chegar lá e falar, as urnas eletrônicas não funcionam, pode ser que dê ruim para ele. Agora, o dia tá novo ainda, né? Tem muita chance do Bolsonaro ainda bater com a língua nos dentes, assim, isso mais chance do que fazer frio em Curitiba, hein? Interessante a percepção da doutora Ana. No 7 de setembro de 2022, Bolsonaro até aqui, e estamos na metade do dia, tem apostado mais nesse primeiro jeito de se manter no poder, que é pelo voto. O segundo, que é pelo golpe, parece que está ficando de lado. Tirando, claro, essa menção aí a 64, uma data que pode se repetir, né? Quem fala muito bem sobre isso é o Josias, lá do UOL. Diz que não é que pode se repetir, não. É meio como se a gente estivesse vivendo 64 dia após dia, por causa do Bolsonaro. Comentário bom, pega aí. Faz um tempinho já que ele disse isso, mas é sensacional. Insiste em não permitir que o passado passe, né? E ele fica tentando reescrever a história. Já em 2019, uma juíza federal, não me lembro o nome dela, acho que é Ivani Silva, alguma coisa assim, ela tinha determinado que a União se abstivesse de fazer comemorações do golpe militar de 31 de março de 64. Mas, naquela ocasião, o Bolsonaro mobilizou a AGU para recorrer e um tribunal, salvo engano, TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou a decisão de primeira instância e o então porta-voz, general Otávio Rego Barros, diz que o presidente tinha determinado as comemorações devidas, foi essa a expressão, pelos, então, 55 anos de tomada do poder pelos militares, né? Quando o Jango se refugiou no Uruguai, eu era muito novo, tinha 3 anos, né, para travar debates linguísticos, mas hoje eles tentam atenuar o golpe militar com eufemismos, né, chamam de movimento militar. É preciso chamar a coisa pelo nome, né? Então, embora fosse muito novo, dos 3 anos até o fim do golpe militar, foi um tempo, mais de 2 décadas, que permitiu verificar que nós estávamos diante, de fato, de uma ditadura. Foi um ciclo autoritário em que você entra como uma criancinha, um bebê, e sai adulto. Foi isso que aconteceu no Brasil. E, nesse intervalo, morreu gente, sumiu gente, pessoas foram torturadas, a democracia foi violada fortemente, o Congresso foi fechado, houve um golpe dentro do outro com a edição do AI-5. Então, não é possível contemporizar com algo assim, é preciso que a história seja escrita da forma como ela ocorreu, até para que as pessoas saibam que isso aconteceu no Brasil e que tenham a oportunidade de evitar que se repita. Agora mesmo nós estamos com um presidente que flerta com o golpe. O mais interessante é que é tanta notinha golpista do Braga Neto, do Braga Neto, que eu já não sei nem de qual que ele estava falando. Eu não sei informar. Ô, doutora Ana, essa volta a 64 está descrita aqui nesse livro, Como Funciona o Fascismo, do professor Jason Stanley, que também é o inventor de um copo muito famoso. Não, sacanagem, não. O professor Jason Stanley lista aqui 10 características dos diferentes tipos de fascismo que existem pelo mundo, ainda existem pelo mundo, né? E uma dessas características é o passado mítico, o culto a um passado que só existiu, foi na cabeça do fascista. Então, cada fascismo, tem um passado para o qual ele quer voltar. O Mussolini queria voltar para Roma Antiga, o Bolsonaro quer voltar para 1964. Infalível, sempre tem um passado mítico em vista, doutora
É isso, né? Eles estão tentando aí de leves, né? Dar essa sempre, né? Porque isso é um apito de cachorro, na verdade, né? Quando ele faz isso, porque sinaliza lá para parte do seu eleitorado ali, boa parte, né, do seu eleitorado, que está sempre fantasiando aí um regime comunista, não, eles estão fantasiando um regime comunista que não existe, né? Está sempre fantasiando um regime militar que não corresponde à realidade do que aconteceu. A Ana está falando que não teve ditadura sim. Só que não foi essa maravilha que vocês estão querendo criar na fantasia, né? Não, a economia estava muito bem, não tinha corrupção no Brasil. Não tinha corrupção porque não se investigava, né? Porque a ditadura não deixava, né? Então volta-se assim a um passado em que leite corria nos rios e mel caía das árvores, né? Achando que já foi uma grande maravilha, né? E não é nada disso. Na verdade, isso é só uma figura, né? Uma figura simbólica aí, feita para alimentar, feita sob medida ali para alimentar o desejo de uma população que quer se apegar a alguma coisa para poder justificar aquilo que deseja, né, para o futuro. Então se apega a um passado que não existe para justificar o desejo de um futuro de violência, um desejo de futuro de morte, né, de futuro de fome, enfim, de descaso com a saúde, com a educação. Então, para justificar tudo isso, é claro, eu consigo entender psicologicamente é necessário criar um paraíso que nunca existiu.